Túlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de setembro de 2013, é uma sexta-feira, o verbete é de número 2786, ele tem 5 páginas, 44 logias e 8 máximos. O tema é edificação saudável e foi redigido sob a ótica da especialidade harmoniologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Fabiana Cerato. Fabiana Cerato, ela é arquiteta e urbanista, especialista em metodologia do ensino superior, especialista em projeto e construção, graduada em psicologia positiva e coaching, brasileira, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, voluntária em Conscienciologia desde 1997, docente em Conscienciologia desde 1997, e tenepsista desde julho de 2004. A edificação saudável é a construção elaborada a partir dos conceitos de funcionalidade, segurança, esteticidade e conforto, traduzidos no projeto arquitetônico, na escolha adequada de materiais e planejamento técnico construtivo. Na pensenologia nós destacamos o holopensene da residência saudável, o holopensene da esteticidade, a qualificação do holopensene diário no canteiro de obras a partir da interação harmônica, o holopensene da psicologia ambiental expresso na distribuição projetiva, o holopensene dos valores e metas traduzidos na edificação, a forma influenciando a harmonia pensênica, as obras estimuladoras do holopensene reurbanizador. Na fatologia, a harmonização da vida, a edificação conscienciológica, a obra saudável desde o início, o recenseamento do programa de necessidades objetivando a materialização da obra ideal, a humanização dos espaços, a residência energicamente preparada, o bem-estar do morador reverberando no holopensene do planeta, a intenção cosmoética expressa na acabativa da construção saudável, a construção anticosmoética sendo a fraude contra si mesmo, a consistência da estrutura consciencial embasando a edificação saudável, a construção grafopensênica da enciclopédia da Conscienciologia, na condição de obra edificada pelas consciências prioritariamente intermissivistas, e na parafatologia, o acolhimento extrafísico através da atenção aos paradetalhes construtivos, a parasustentabilidade energética dos grupos, a parasegurança e a paracontenção do ambiente de trabalho, a inteligência evolutiva das comunidades extrafísicas aplicadas ao desenvolvimento de ambientes intrafísicos. Na argumentologia, nós destacamos a enumeração cujo subtítulo é Cosmovisiologia, na qual a verbetógrafa sobre a ótica da auto-organizaciologia, ela lista 20 etapas essenciais ao pesquisador interessado em construir a casa própria. Obviamente que o ano base é o de 2013, né? Pode ser que amanhã, o ano que vem, tudo seja mudado. Consultorias. Ela também lista 15 tipos de consultorias adjacentes e complementares ao tema da edificação saudável. Na remissiologia, nós destacamos alcova blindada, base intrafísica, casa do intelecto, edificação conscienciocêntrica, residência proexogênica e territorialidade individual. A frase enfática: a sustentabilidade energética do profissional responsável técnico, interatuando em edificações saudáveis, promove a integração das equipes de trabalho e facilita a acabativa harmônica. Questionologia. Você pensou em construir a própria edificação saudável? Está disposto a qualificá-la ainda mais?
Na bibliografia específica, a autora contribui com 5 fontes de referência. Agora, a frase enfática, a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Projeto, ambiente, segurança, construção, arquitetura, paisagismo, esteticidade, planejamento, detalhamento, funcionalidade, territorialidade, sustentabilidade, policonsultoria, homeostasia e conviviologia, harmoniologia, intrafisicologia, cosmovisiologia, auto-organizaciologia e conscienciocentrologia. Fabiana, a gente já tem pergunta aqui de teletertuliano, mas antes de começar as perguntas, a gente pede para você contextualizar. A gente viu que você é da área, né, da arquitetura, mas assim, por que você decidiu fazer o verbete com esse título? Contextualiza aqui para a gente. Bem, boa tarde a todos, então. Rosa, obrigada pela pergunta, vamos já aproveitar. Durante o andar do trabalho, durante o dia a dia, nas obras e nas construções, eu verifiquei que tem muitos detalhes e muita informação que a gente podia qualificar. Tanto que o meu objetivo com esse verbete hoje é fazer com que as pessoas consigam ter uma visão um pouco maior do processo construtivo. Normalmente eu recebo pessoas no escritório, na construtora, que chegam e dizem assim, eu quero fazer minha casa, e daí? Por onde eu começo? Então, a ideia é mostrar justamente isso durante o verbete. O que a pessoa tem que fazer, quais são as etapas. A gente gostaria de ter uma casa materializada em pouco tempo, mas precisa passar por várias etapas para que ela fique materializada da melhor forma. Foi aí que eu tive a ideia de escrever o verbete sobre o trabalho. Está muito bom. Aqui, então, né, que tem muita casa sendo feita, né, isso é muito bom, né? Exatamente. Então, vamos às perguntas aqui. A verbetógrafa, professora Fabiana. Em Pensenologia, página 1, 4ª linha. Poderia detalhar melhor a forma influenciando a harmonia pensênica? Sim. A forma, ela é um resultado, muitas vezes um resultado direto do próprio estado consciencial da pessoa. Essa forma ela pode ser expandida, desde na obra, quanto na própria estrutura pessoal. A gente tem forma em tudo. Aonde nós olharmos, a gente tem forma. Então, muitas vezes, somente analisando a forma, você já tem uma ideia de como aquela pessoa ou como aquela situação se manifesta. Muitas vezes você entra em ambientes que você não conhece, desconhece, nunca esteve, basta analisar os detalhes, analisar a forma. O simples detalhe da janela estar mais ou menos fechada, mais ou menos cuidada, a limpeza, o padrão, aquilo diz muito a respeito das pessoas que frequentam aquele ambiente. Então, eu trouxe a harmonia pensênica porque é o mais importante, o que nós buscamos, o equilíbrio, a ausência de conflito. Então, muitas vezes se percebe a forma, né, a harmonia, através da leitura da forma. Na fatologia, página 1, 2ª linha. Qual a importância da contratação do arquiteto antes da compra do terreno? Não seria muito precipitado? Não, esse é o ideal, esse é o sonho de consumo, é o que nós gostaríamos, porque facilita desde o início. Todos nós, para construir, precisamos de um terreno. Então, como vai ser, quantos metros vai ter, a testada, o local, a contextualização, aonde ele vai estar localizado, quais são, se ele vai estar posicionado de frente, lateral, norte, sul, todas essas características ajudam muito e já podem facilitar e predispor na hora da gente fazer o projeto para casa. Então, esse é o ideal. Contratar o arquiteto ou bater o martelo, conversar com o arquiteto antes da compra do terreno e trazer essa ideia para o arquiteto. Olha, veja, eu estou querendo comprar um terreno com essas características, essas metragens quadradas que fica nesse local. O que você acha? Qual é a sua opinião? Sempre vai ter coisa interessante. Porque às vezes a pessoa tem o ideal de casa e que compra um terreno e a casa não encaixa naquele terreno. Você já teve alguma situação assim? Já tive. Falta espaço. Mas então eu gostaria disso. Então hoje a gente reduz a casa ou vai faltar espaço e não tem como a gente subir mais, né? Então a gente tem uma série de condicionantes que a gente precisa analisar.
E conversar sobre o terreno antes é importante. Isso é uma coisa rara, né, Fabiana? Acho que ninguém faz isso. Eu já recebi algumas pessoas que que estavam bom. pensando e conversaram comigo antes de fazer a compra. O resultado é positivo. É positivo, né? Eu também imagino que seja, porque é o ideal. Porque não tem como, só para completar, não tem como a pessoa ter uma visão de conjunto. Nós dificilmente sabemos, né, ou as pessoas dificilmente sabem realmente o ideal de casa, qual é o ideal. Até porque o nosso papel, como profissionais também, é filtrar, é trazer um pouco da realidade consciencial da pessoa, identificar e conseguir materializar o que ela necessita, o que ela gostaria no papel e, a partir daí, na construção. Em Fatologia, página 1, penúltima linha, por que ocorrem as desculpas procrastinadoras na finalização da obra? Sim. Tem até um ditado, né, Fabiana? Que obra é igual livro, você não termina, você desiste dele. Se você for querer terminar, você vai toda a vida. Então, você tem uma hora que deixa. Chega, basta. Sim. Então, explica para a gente isso aí. A grande questão é a tecnicidade, é a delimitação. Então, nem tanto de um lado e nem tanto do outro. Nem tanto malgastar ou exagerar, mas existem detalhes que a gente não pode deixar de não olhar. Então, essas desculpas procrastinadoras, eu lembro muito do pessoal na obra mesmo, os mestres, os pedreiros. Quando chega nessa etapa final de entrega de obras, a gente tem que olhar muitos detalhes. Então, é aquela cerâmica que está com um pedacinho esquerdo um pouquinho mais puxado do que deveria. Então, olha, veja bem, eu chamo, né, o responsável, agacho ou me aproximo do local, explico e converso. Olha, veja que interessante, olha, está tudo perfeito, alinhado, aqui tem um detalhe que a gente podia qualificar, o que você acha? Normalmente, as desculpas são procrastinadoras no sentido de não, mas já foi colocado, ninguém vai ver. Né? Verdade. Olha, não é questão de ver, veja, é interessante, vai harmonizar mais o ambiente e vai fazer diferença. É aquele detalhe que faz diferença. Tá bom, eles vão lá e arrumam. Então, no final da obra, os pequenos detalhes que só vão aparecer na soma do conjunto é que vão fazer diferença. De uma certa forma, Rosa, a gente pode fazer um link com o livro. À medida que você cuida do livro, você vai vendo quanto mais detalhes você que cuida, você pode melhorar. Isso. Né? O composeu, a composição de todos esses detalhes dá uma obra, dá uma gestação bacana. Na construção não é diferente disso. A gente precisa de ter esse cuidado. Agora, eu pessoalmente, como eu sou da área de matemática, né, tudo muito abstrato, eu fico assim admirada como é que você faz um projeto do ponto de vista matemático, com os riscos ali, né? E constrói, porque a construção de casa é uma coisa muito bruta, né? É com tijolo, cimento. Então, você pega um risco do papel e faz uma parede no lugar daquele risco. E aí, depois, tem que encaixar tudo. Todos os detalhes tem que encaixar. Sim. Então, aquele quadro que você deixou para a janela, tem que encaixar com aquela janela que você comprou para colocar ali. Sim. O fio tem que... Eu fico assim impressionada com o nível de detalhe da finalização de obras. É muito detalhe. É impressionante. E precisa de a gente olhar. Se não olhar, vai ficar pendente. Então, existem momentos durante a construção, mesmo que eu faça, porque o profissional ele pode só fazer a fiscalização da obra, como também ele pode levantar a obra, ser responsável pelo levantamento de toda a obra, desde as fundações até o final. Então, existem etapas que, mesmo como somente fiscalizando ou levantando, estando responsável pela obra, que não pode deixar de não ir. É nesse momento que a gente precisa de ter o cuidado. Então, na colocação, no ajuste da esquadria, no ajuste final do rodapé, o detalhamento da pintura, por onde vai iniciar, iniciar a colocação senão suja todo o rodapé. Piso que já foi colocado antes. Eu fico enlouquecida com uma coisa dessa. Exato. Coloco o piso limpinho, novinho, e aí as pessoas pintam e sujam tudo. Sim, mas é por isso que esse é um dos motivos também que eu trouxe esse verbete. O ideal da edificação saudável é a gente conseguir dosar o estresse. Porque eu escuto os comentários. As pessoas sabem que eu trabalho com obra e elas falam: nossa, Fafá, mas como é que você consegue dar conta? Eu fiquei com comichão, passei mal porque eu acabei a obra, isso. Então, a gente escuta muito esses comentários. Existem técnicas que a gente vai aprendendo de qual é a melhor forma de lidar
com aquela situação, aquele contexto. Eu tenho trabalhado muito com reformas de grandes áreas, edifícios e prédios. E você lida com 200 pessoas, todo dia, entrando e saindo. E as pessoas, elas querem ajudar, mas muitas vezes a ajuda é um comentário quando você está no meio da obra. Então, a pintura, quando ela não está acabada, ela passa por modificações no tom, a tonalidade. Então, o pessoal passa e fala, não, mas isso está horrível. Esse tom tá horrível. O que está acontecendo? Eles, não, calma, gente, ainda não está completo, esperem chegar até o final. Ah, o que vai acontecer? Aí você explica toda a situação, a pessoa entende. Então, a diferença do arquiteto ou do profissional que trabalha com obras para um médico, por exemplo, é que todos querem participar. Num diagnóstico médico, é o médico que bate o martelo, né? Então, a gente tem que aprender a dosar, trabalhar com isso. Em trinomiologia, página 2, última linha, como funciona o trinômio firmitas, utilitas e venustas? No arquiteto romano, Marcos Vitruvius Polio. Exatamente. Eu já coloquei no último verbete que eu trouxe, autoarticulação comportamental homeostática, que eu apresentei em julho, eu trouxe também esse arquiteto. Eu gosto dele, ele me chama a atenção, porque ele foi o primeiro arquiteto que fez pesquisa. Então, ele escreveu 10 livros. Ele escreveu, são 10 tratados, chamado Libre di Cem, né, em latim, que são os 10 livros. E cada livro, ele aborda uma situação específica da área de arquitetura, de construção. Então, na época, ele fala sobre a questão dos aquíferos, a questão da água, a importância, a relação. Ele vai trazendo várias características e vários aspectos. A firmitas, utilitas e venustas é uma tríade, que fala de firmeza, utilidade e beleza, que são os pilares essenciais para a gente ter uma edificação saudável, além do que a gente traz aqui. São os pilares que alavancam a edificação saudável, né? Segurança, beleza e utilidade. Agora, só para complementar aquela conversa que a gente estava tendo antes, como eu recém não, mas tem algum tempo, né, que eu fiz a casa aqui, tem um detalhe também que o arquiteto ele fica entre o dono da casa, né, e o funcionário, o operário, na verdade, e o prestador de serviço. E aí vocês têm que fazer assim verdadeiros serviços de psicologia, né? Porque às vezes a coisa não sai como a gente quer. Eu me lembro que eu cheguei em casa e disse, não, mas essa porta está torta. Eu liguei um monte de vezes lá para o rapaz ir lá consertar, ele não foi consertar. Hoje eu entro em casa e nem vejo que a porta está torta, porque aquilo já entrou no ritmo. Então aquilo não era tão importante assim. Sim. E eu fixei, toda a casa pronta, eu me fixei naquela porta que estava meio torta. Isso não querendo dizer, Rosa, que a porta deve ficar torta. Não, eu sei, a porta não deve ficar torta. Mas não é também assim uma coisa que... A casa ela tem lá 10 mil itens diferentes. Muitas vezes você tem 99% dos itens bem feitos. E existe alguma tomada, algum interruptor que na hora você não acompanhou e o prestador ou quem atendeu deixou torto. A tendência é aquilo gritar. Então a pessoa ela entra e liga para ela entra, verifica e liga para o arquiteto, normalmente gritando: "Você viu que absurdo? Aquilo lá está torto". Eu digo, não, tranquilo, vamos resolver. Amanhã a gente vai lá e resolve, não tem problema nenhum. Então lidar com esse nível de estresse é um aprendizado. E também a gente precisa fazer uma ponte entre o cliente e a obra, no canteiro de obra. Normalmente o ideal é que o cliente vá com o profissional no canteiro de obras, porque ele quer ajudar, ele quer que a casa dele saia rápido, ele quer colaborar, mas ele não tem o conhecimento técnico. Então, muitas vezes, o que algo para ele parece que está acabado, ainda não está. Então, quando se colocam, por exemplo, as esquadrias, as janelas, que está a meia pastilha, que a gente chama, ainda falta toda a regulagem final, isso, batata. A maioria das obras acontece. Então, normalmente tem a colocação, você faz a inserção da porta, das aberturas, depois você coloca os puxadores e aí vai fazer o ajuste. Nesse andar da carruagem, o cliente ou os clientes, no caso de um edifício, são mais gente, né? As pessoas ligam e perguntam, a porta não está funcionando bem, ela está rangindo, tem algum problema, tem que arrumar. Aí a gente explica, não, é que a regulagem ainda não foi feita, então a gente precisa de fazer a regulagem. Então, existe uma série de etapas que a gente vai trabalhando e fazendo esse meio de campo.
Então, é um exercício bem interessante na área da psicologia. Tanto que eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva, para ajudar também. Eu vi que tem uma disciplina aqui, agora eu não sei se eu vou achar, a psicologia ambiental, sim, mas a psicologia ambiental é mais ampla do que a construção de casa. A psicologia ambiental, ela estuda os impactos do meio ambiente no ser humano. Então, o que isso causa na pessoa, a relação da pessoa com o ambiente, o quanto o ambiente interfere positivamente ou negativamente. Aqui é um exemplo. Nós temos um exemplo de edificação saudável impactando positivamente nas consciências. Isso. Então, a gente estuda esse impacto. Fabiana, quando eu fiz o meu verbete Sensibilidade Química Múltipla, eu peguei um artigo que dizia, eu queria saber se você tem conhecimento disso, se você ratifica isso ou não, que em 10 anos o material da construção civil ele se tornou mais tóxico 20%. Você tem conhecimento disso? Olha, a porcentagem é difícil falar. A gente está passando por um ciclo agora, né? Mais tóxico no sentido de que, por exemplo, eu até listo lá no final, na página 4, quando eu falo de consultorias, tem ali 15 consultorias. A primeira delas é a consultoria de construção inteligente. A construção inteligente, ela puxa muito pela tecnicidade, pela automatização, é aquela coisa de você entrar em casa, estalar os dedos ou bater palma, acender a luz, né? Então, tudo que você utiliza, um cabeamento ou uma rede eletromagnética, você tende a aumentar as facilidades, mas naturalmente você também está colocando mais toxicidade no ambiente. Então, isso acontece. Existem algumas pinturas que são mais ou menos tóxicas. Agora o pessoal está começando a desenvolver padrões de pinturas com menos toxicidade. Alumínio e PVC, por exemplo, aquelas janelas de PVC são lindíssimas, mas PVC o que tem de eftalatos ali dentro é um mal assim para a saúde impressionante. Sim, Então é tudo isso que eu acho que o pessoal contou, né? Eu trouxe aqui uma bolsinha com alguns demonstrativos e aqui, muito bem. Né, isso aí é o quê? Isso aqui a gente utiliza em esquadrias de alumínio e porta, né? Pode vir de várias cores, branco, cromado, enfim, tem várias cores. E é um exemplo de existe um nível de toxicidade, mas em termos de durabilidade ainda é a melhor esquadria que nós temos, é o alumínio. Por quê? Porque a madeira ela tende a sofrer com degradação, com a nossa diferença de temperatura, especificamente aqui em Foz do Iguaçu, você vai de 0 a 40 graus num dia. Então não há madeira que resista. A madeira para resistir, que é aquela madeira de lei, a ideal, ela custa normalmente de 3 a 4 vezes bem mais caro, é mais difícil de conseguir. Então, o que acontece? Acaba sendo ainda o menos pior utilizar o alumínio, porque as janelas de ferro, que seria uma terceira opção, você precisa de um nível de manutenção maior. Você tem que estar cuidando mais, tanto ferro quanto madeira. Então, ainda acaba se indo para o alumínio. Esse é um dos exemplos que, às vezes, a gente ainda precisa de lançar mão do que nós gostaríamos, né? Ainda não tem no mercado, então a gente lança a mão do que existe, dentre as possibilidades que tem, a gente fica com o alumínio. Então tá. Você quer perguntar? Para a fatologia, página 2, o segundo item aqui, o acolhimento extrafísico através da atenção aos paradetalhes construtivos. Rafa, Você pode dar uma... Eu não entendi direito isso. Eu estava lendo isso antes de iniciar, agora há pouco, antes de iniciar a tertúlia. Os paradetalhes construtivos, a gente pode pensar um pouco nos detalhes construtivos. Vamos começar por aí. O que é o detalhe construtivo? É tudo que aparece que chama atenção. Se a gente pensar em termos de edificação saudável, a edificação saudável é aquela casa que você entra, sente bem, que está harmonizado, que está limpo, que está tudo no seu lugar e que traduz a necessidade da pessoa, ou da família, ou da dupla de intermissivistas, ou de quem objetiva, ou de quem quer morar. O paradetalhe é algo que aparece extrafisicamente. Vamos ver se eu consigo clarear. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na reforma do edifício Luiz XV, lá no centro, que a gente está trabalhando. Eu entrei, comecei a analisar, fazer um diagnóstico. A primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico da situação do prédio e da obra.
quando a gente faz reforma. E aí eu entrei, estava analisando e fizemos um contrato, fechamos, fiz toda a análise, vi todas as possibilidades, fiz o projeto, onde a gente vai reformar, o que vai quebrar, o que vai melhorar. E durante a reforma, eu passava por um local específico e aquilo chamava atenção. Tinha alguma coisa que, olhando, não via nada. Aí eu olhava e dizia, mas gente, está tudo certo. E eu passava e aquilo chamava atenção. Ai, não teve dúvida, né? Chamei o pessoal, vamos quebrar aqui e levantar. Não, mas para quê? Não tem nada. Não, quebra e levanta, vamos ver o que tem alguma coisa. Nós encontramos um cabeamento todo carcomido para o rato, que era o cabeamento da Copel, que fazia a ligação da parte elétrica com todo o prédio. Então, essa parte específica era quase impossível de ser detectada quando a luz parasse de funcionar. Eles iam olhar em tudo e não iam conseguir identificar. Então, isso é um exemplo de para-detalhe. É um detalhe que chama a atenção extrafisicamente. É imperceptível. Se a gente não estiver atenta com os insights, aquilo parece que vira assim e chama a atenção. E intrafisicamente não tem nada, né? Então, foi nesse sentido que eu coloquei. Aconteceram já algumas outras situações também, de eu estar na obra e alguma coisa chama a atenção. É batata. Chamou a atenção, vale a pena. Agora eu já tenho mais cuidado. Vale a pena olhar, investigar. Tem mais autoconfiança também, isso, né? Exato. E aí sempre sai algum detalhezinho. E aí lá foi o que ajudou, né? Porque a gente conseguiu vedar, fechar e aí resolver o problema. Fafá, eu gostaria... Tem vários itens que eu achei interessantes aqui, mas vamos começar com dois aqui da antagonismologia. Primeiro, eu gostaria que tu falasse sobre os edifícios doentes e edifício saudável, porque a ideia que eu tenho de edifício doente é uns que são que o concreto tem contaminação por micro-organismos. Eu não sei se é nesse sentido que está se referindo aqui ou não. São aqueles edifícios que passam doenças para as pessoas. Deixa eu só ver onde você está. A penúltima linha da antagonismologia. O antagonismo, edifício doente. Sim. Aqui serve também para o nosso conhecido, a síndrome do edifício doente, né? O edifício doente ele começou a acontecer com o excesso de ar-condicionados e panos de vidro. Então, eram aquelas construções, o vidro ele começou a ser utilizado em grande escala na construção, e aí os arquitetos e engenheiros exageravam e colocavam, muitas vezes, uma face oeste, que a gente diz que é o sol tóxico, porque é o sol da tarde, que é muito pesado, né? Vários escritórios, carreiras e carreiras de escritório com face oeste, e aquele ar-condicionado funcionando o tempo todo, janelas sempre fechadas, e não existia uma circulação, não existia uma ventilação cruzada, e aí começavam a predispor a bactérias e a proliferação de maiores doenças. Pelo ar-condicionado, mas também existe o apodrecimento do concreto das paredes por esses micro-organismos. Tudo leva à doença e tudo leva à saúde, depende. O que faz com que o edifício fique doente é o acúmulo de situações, não especificamente só, às vezes, do ar-condicionado, às vezes material químico mofo, também, questões químicas, das infiltrações, até as próprias infiltrações, que são muito comuns. Problema de eletricidade Muitas vezes, cabos soltos ou tomadas mal cuidadas, tudo que... Aí a gente volta para a pergunta do início, que era a forma. Tudo que você bater o olho e vê que não está bom, vale a pena ajustar. A forma, ela grita. É como se ela dissesse, preciso de conserto, me conserte, né? Então, não é difícil. Só que a gente precisa de desenvolver o olho clínico. E o edifício doente é essa soma de situações que causam o mal-estar. Quando a gente fala de doença, é a doença nossa, humana mesmo, né? Tá. Aí eu gostaria do seguinte, do antagonismo seguinte. Excesso de metragem, excesso de manutenção. O que seria o excesso de manutenção? É assim, nós aqui estamos construindo muitas casas e se constroem muitas casas. O Brasil está em pleno vapor, né, com a construção. A construção é uma das áreas que está em alta e eu acho que não vai ficar em alta por muito tempo, mas pelo menos uns 5 a 10 anos. Muita construção vindo aí. Nós temos uma forma e um estilo construtivo específico aqui desenvolvido no Brasil, que é aquele estilo de tijolo. Ainda não temos outras propostas construtivas que são utilizadas na Europa e nos Estados Unidos. O excesso de manutenção é quando você
tem um ideal de uma residência, de uma casa ou de um lar, que você poderia perfeitamente atender com 180, 200 metros quadrados, e você insiste em fazer 700, 500, 400, sem necessidade. Por quê? Aí a gente cai de novo naquelas delimitações. O que é ideal, o que é saudável, o que atende você, o que atende a sua família e o que realmente precisa ser construído. A gente tem que pensar que cada vez que a gente trabalha com construção, a gente está gastando recursos do planeta, né? Daqui a pouco eu vou falar do livro do Juarez Freitas, que justamente ele fala da sustentabilidade. É um livro excelente. Então, o que acontece? Se nós temos necessidade, ou se nós estamos muito bem atendidos, os intermissivistas estão bem atendidos com 200, 220, não tem necessidade de você exagerar na dose. Então, cada metragem, cada metro, cada X, cada plus a mais que você coloca, você tem que manter. Você tem que cuidar, você tem que limpar, tem que ter o seu... Senão vira uma bagunça e você não consegue viver lá dentro. Então, esse excesso de metragem desnecessária, que é o desperdício, ainda não está bem entendido. Então, existe ainda a cultura do desperdício. Não, vamos lá, pega um celular, comprou, 6 meses depois, já sai outro, joga fora, troca. Então, esse hábito errôneo do excesso de gasto, do excesso de desperdício, porque nós temos tudo aí, vale a pena ser analisado. É por aí que eu quero chamar a atenção, né? E se não tiverem perguntas, eu vou aproveitar, que eu falei já do... Não, tem perguntas, mas você pode aproveitar, e eu ia pedir para você fazer, dar um apanhado de cada um desses livros. Tá, ok. Então, aqui no referencial, um dos livros que são mais importantes dentro do que a gente está trazendo aqui é esse livro, não sei se... Um pouquinho para cá, assim. Esse livro, Sustentabilidade, né, do professor Juarez Freitas. Eu vou ler um pouquinho aqui atrás, o que fala dele a respeito, acho que vale a pena, depois eu explico um pouco. O professor Juarez Freitas, um dos maiores juristas brasileiros, oferece-nos com elegante profundidade a segunda edição do livro magistral Sustentabilidade, Direito ao Futuro, obra graciada com a valiosíssima medalha Pontes de Miranda, da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, em dezembro de 2011. Curiosamente, dezembro de 2011... No dia 11 de dezembro de 1997, foi assinado o Protocolo de Kyoto, lá no Japão. Então, curiosamente, também foi em dezembro, né? Só que foi em 97, depois ele foi retificado no dia 15 de março. E o Protocolo de Kyoto era exatamente isso, uma reunião com os países que mais utilizavam, ou que mais desperdiçavam recursos, para se tomar cuidado, e tem uma relação direta com o aquecimento global, né? Então, o ideal era que os países que mais desperdiçavam recursos ou que mais gastavam os recursos do planeta diminuíssem o efeito estufa. O que é o efeito estufa? São os gases, né, que vão para a troposfera não, a crosta, né, a estratosfera, e que prejudicam o efeito estufa. Nós temos uma camada que faz com que o planeta Terra se mantenha a mais ou menos 18 graus. Senão, nós estaríamos em negativo e todos aqui não conseguiríamos ter uma temperatura mínima para viver. Então, o aquecimento global, os gastos desnecessários, o desperdício com várias situações, atividades e formas de agir, faz com que o aquecimento global aumente. Então, o efeito estufa, ele aumenta. E aí o que acontece? O Protocolo de Kyoto, ele foi assinado para que os países, né, foi feito dia 11 de dezembro, e foram 10 dias de negociação com protocolos rígidos de compromisso em reduzir a emissão dos gases que agravam o efeito estufa, que são causadores justamente do aquecimento global. E, naquela época, já foi bastante sério, já foi feita uma série de análises e formas de atuar. Então, foi sugerido e foi escrito formas melhores de atuar. Por exemplo, a reciclagem do lixo, andar de bicicleta, plantar árvores para liberar mais CO2. Tudo isso, o professor Juarez Freitas também traz aqui no seu livro. Então, ele fala, tem vários pontos interessantes que ele traz, ele dá uma visão ampla sobre a sustentabilidade, e ele traz aqui,
na página 152, o apego ao status quo. Então, ele fala aqui, o apego ao status quo distorce a própria margem de liberdade, que, aliás, eu coloquei aqui no verbete também. Por que isso? Porque muitas vezes nós queremos uma casa grande, confortável, e o nosso ideal de casa grande e confortável tem lá 500 metros quadrados, e não precisa de tudo isso. E cada tijolo que a gente coloca, nós estamos contribuindo para aquecer mais o planeta. É nesse sentido. Então, ele faz essa leitura, essa releitura, tanto do protocolo do Kyoto, como todo o aspecto da sustentabilidade. E esse outro livro, que eu coloquei no referencial bibliográfico, que é o livro do Mariano Bueno. Mariano Bueno é geobiólogo, e ele traz... Para cá, assim. Aqui. Ele fala das correntes telúricas, fala também da síndrome do edifício doente, fala das correntes telúricas, fala das radiações, ele utiliza a palavra mar de radiações. Então, eu também vou ler aqui uma passagem dele que vale a pena, que são radiações telúricas. Então, o conceito de radiações telúricas engloba energias, radiações e fenômenos, tais como correntes subterrâneas de água, falhas, fissuras ou diferentes veios, metais, ferro magnético ou minerais de forte polarização. Então, ele utiliza o termo radiações telúricas, correntes telúricas, alterações telúricas, subsolo. Ele fala muito das alterações de campo magnético, fala muito do eletromagnetismo. Também é um livro muito interessante, vale a pena ser lido. Ele traz o aspecto, ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos, ele encontrou ruas câncer, bairros câncer, que são áreas inteiras onde as pessoas morreram, alguém da família morreu de câncer, e tem uma relação direta com os campos eletromagnéticos. E o outro livro, né, então, que isso eu também já trouxe no verbete autoarticulação, é da professora Mônica, e de psicologia positiva. Ela fala da teoria da potencialização da qualidade de vida. A psicologia positiva, eu também já trouxe na outra apresentação, ela tem um diferencial, que é o diferencial da autopesquisa. Então, é uma área onde as pessoas elas fazem uma análise de como elas se manifestam. É o mais próximo da conscienciologia, sem o paradigma consciencial. Então, também vale a pena ser lido. Fafá, eu tenho várias perguntas, mas o colega aqui de trás conversar com duas. Tá. Na fatologia, na 7ª linha de baixo para cima, okay. As obras aglutinadoras. Eu cheguei um pouco tarde, não sei se você já falou. Sim, as obras aglutinadoras estamos dentro de uma, né? A obra aglutinadora é aquela obra que predispõe, que faz com que a consciência melhore, com que ela se aproxime dos seus aspectos conscienciais melhores e traga a homeostasia. Então, ela aglutina nesse sentido. Tudo que aglutina pessoas e que tem níveis diferentes de aglutinação de pessoas tende a se qualificar na característica de edificação saudável. Tudo que aglutina pessoas em prol de alguma coisa positiva. Em prol de qualquer ponto positivo, e aqui eu trago também o aperfeiçoamento do ser humano. O ser humano, tudo que ele puder se aperfeiçoar, ele melhora. Então, existem delimitações, mas tudo que aperfeiçoar o ser humano, que fizer com que o ser humano fique melhor em determinadas áreas, vai fazer com que ele cresça e se aproxime mais dos aspectos intermissivos, conseguir, inclusive, melhorar e melhorar como consciência. É por isso que eu gosto tanto dos verbetes aqui, porque cada verbete é um padrão de aperfeiçoamento, é uma área, é algo que normalmente nós não pensamos por não ser da área, e aí passamos a pensar, analisar, introjetar no momento que o verbetógrafo está falando a respeito. Então, isso me chama a atenção. Mas isso é uma propriedade, não é da construção, é das pessoas. Não, mas tem uma diferença. Uma coisa, Ricardo, é a gente ter lá um galpão, transformar, limpou, pintou, e aí a gente começa a utilizar para aglutinar. O que eu quero chamar aqui a atenção é a obra que, desde o início, foi pensada para aglutinar pessoas. Então, aqui é um exemplo. O professor Everton Santos e eu ficamos 1 ano trabalhando no projeto, já com o intuito de
construir já tinha o intuito de aglutinar. O Jeremy Bentham, aquela do panóptico, não é? Ele não faz assim um tipo de estrutura onde todo mundo vê todo mundo. A intenção dele é de aglutinação, mas serviu também para prisão, enfim, para controle. No final das contas, saiu pela culatra, né? Sim. Mas sabe quem eu estou falando, né? Jeremy Bentham. Não, na realidade, a obra aglutinadora é aquela que você consegue, além de ver todas as pessoas, você tem a possibilidade de conversar, de interagir, e você pensa nela desde o início. Isso é que eu quero chamar a atenção. Então, assim, temos também vários laboratórios que foram construídos com esse foco. Quando já existe esse foco, energeticamente, faz toda a diferença. Muda tudo. O resultado da obra, ele sai muito mais próximo ao que realmente a gente quer. Entendi. Uma outra questão, ali na segunda linha de baixo para cima, a construção anticosmoética sendo a fraude contra si mesmo. Sim. Explica assim, o que é construção anticosmoética e explica também o item. Sim. Há pouco tempo, há um mês mais ou menos, eu estive na casa de uma cliente, fui chamada e ela me ligou pedindo ajuda. Ela disse, olha, eu construí minha casa pela linha Minha Casa Minha Vida, né? O pessoal brinca que Minha Casa Minha Dívida, que tem que pagar muito tempo, mas o importante é que a pessoa consegue chegar a ter a casa própria. Isso é um salto muito grande para as pessoas que nunca tiveram casa própria. Isso a gente tem que dar os parabéns para essa linha de financiamento. Ajuda muito nesse sentido. Só que quem construiu de forma anticosmoética. E o que aconteceu? Excesso de economia nos materiais. Então, a fundação que é para ter 3 metros, tem lá 50 centímetros, ou nem tem fundação, tem só um lastrinho de tijolo. A parede, que tem um traço específico que deve ser utilizado, o levantamento, tudo que nós temos que utilizar na obra, tudo tem padrão técnico de utilização. Se você altera esse padrão técnico com benefícios próprios, você naturalmente economiza, lógico que vai economizar, isso é indiscutível, mas cria um problemão. É uma construção totalmente anticosmoética. Você passa a chave na parede e a parede começa a soltar. Então, a situação dela era uma situação bem grave nesse sentido. Tinha infiltrações, era uma construção que você entrava e via que ela não estava bem acabada, bem cuidada. Ela foi assim, construída, a pessoa pegou o dinheiro... Era de tijolo, mas não era sólido, né? Isso. Olha só, boa. Casa de tijolo, mas não era sólido. A pessoa construiu de qualquer jeito, e aí houve uma série de situações que geraram isso. Vou falar aqui de um aspecto. Quando o arquiteto ele não está atento, ele contrata qualquer pessoa, desconhece, contrata qualquer mão de obra, e tem até a intenção de ajudar, mas por aí, vai lá, ajuda, mas ele não sabe o que fiscalizar, não sabe o que olhar, não sabe se está correto ou se não está. Muitas vezes, e é natural, o arquiteto, quando recém-formado, ele sabe muito menos que o mestre de obras. Não tem como ele ter uma noção construtiva, né? Eu tenho aqui um estagiário de arquitetura que trabalha lá no escritório, também o pessoal pode falar. Quando a gente está estudando arquitetura, a gente tem ideais que é ajudar, mas não tem como a gente ter todo esse conhecimento. Então, é natural que a gente lance mão de colegas. E quando isso não é feito, a obra fica descuidada. Nesse caso, especificamente, a arquiteta não só descuidou, como praticamente nunca foi na obra. Então, ela ficou largada, atirada. E aí, nós temos que trabalhar sempre com outros profissionais. Além de ir na obra, a nossa função é ligar e ter certeza que os outros que prestam serviço também vão. Muitas vezes, a gente tem que trabalhar mão a mão com o engenheiro civil. O engenheiro civil tem que olhar, tirar dúvidas. E todos os arquitetos não têm que ter dúvidas de perguntar. A gente não sabe tudo. É muito detalhe, é muita coisa. A gente tem que ir atrás, perguntar, se informar, até chegar lá. Então, é nesse sentido que a fraude contra si mesma. A própria pessoa que fez o erro, que construiu errado, é que vai ter que, no futuro, resolver. Ok, obrigado. Pode falar. Pois não. Nesse caso que você citou agora... Está ligado o microfone? Tá, agora chegou, pode falar. Nesse caso que você citou agora, que a casa foi tão mal construída, me consta que antes de ser concedido o financiamento, sim, um especialista da Caixa Econômica tem que aprovar
a construção, Sim, né? é verdade. Então, não é o problema só do arquiteto ou do construtor que fez a coisa mal feita, mas é também do que foi inspecionar. Bom, vamos lá. Não, a pessoa que inspeciona, o engenheiro que inspeciona, é toda uma situação que deveria funcionar de uma forma, mas funciona de outra. Então, vamos lá. O engenheiro que inspeciona, o que ele vai ver? Ele vai ver se tem conformidade do projeto que o arquiteto fez com o que está construído. Existe um projeto, e aí ele vai ver se bate. Não, está batendo, bacana, interessante. Então, vamos ver se podemos liberar a verba. Então, bate em que sentido? Tem toda a papelada. Então, vamos até, para responder melhor essa tua pergunta, eu vou pedir para você se dirigir à página 4. É mais superficial o que você está dizendo? Oi? É mais superficial que ele vai ver. É bem superficial. É superficial, que eu digo é da superfície mesmo. Das duas coisas, é da superfície e bem superficial também. Tá bom. Ali na página número 4, eu trago aqui, então, essa cosmovisão. São 20 itens que são necessários para que a gente, então, consiga ter uma edificação saudável. Isso que você me perguntou, ele estaria mais ou menos ali no item número 9, a parte de elaboração de planilhas de financiamento. Quando o arquiteto elabora as planilhas, ele faz os projetos são aprovados pela prefeitura, recebem carimbo da prefeitura. Eu trouxe aqui um exemplo de um projeto aprovado pela prefeitura. Aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui. Vocês conseguem ver o carimbo, gente? Está bem visível. Está meio difícil de ver. São 2 carimbos. Não, está visível. Dá para ver? Tá. São 2 carimbos da prefeitura. Isso significa o quê? Que passam por 2 análises. O município, ele analisa os recuos e a parte de taxa de ocupação. Ele faz uma análise geral de todo o projeto arquitetônico. É feita a aprovação, é colocado o carimbo, e aí esse conjunto de documentos ele vai para a Caixa Econômica Federal, junto com as planilhas de financiamento, e aí então se inicia o processo de financiamento. Logicamente que o fiscal vai acompanhar. Então, existem 2 pontos. O primeiro é a liberação do financiamento. Aí liberou o financiamento e começou a construir. A construção, o financiamento ele é liberado por etapas. Então, tem lá 10% do valor que é liberado para o primeiro mês. Bacana. O engenheiro vai lá e vai fazer a fiscalização. Mas qual é o tipo de fiscalização que ele faz? Ele vê se está construído. Ele não vê como. Ele vai bater o olho e vai ver, bom, tem ali 20% de parede construída, está ali, beleza, vou liberar o financiamento, vira as costas e vai embora. Como foi feito, ele nunca viu. E nunca vai ver nessa proposta de trabalho que o pessoal tem. Eles utilizam mais o pessoal para fazer, só para dar o ok de que foi construído. Aí é aí que acontece o problema. Eu estou falando isso porque eu moro em Brasília e ali no entorno de Brasília tem diversas cidades satélites onde foram construídas diversas casas para exatamente uma população de baixa renda. Ok. E essas casas foram construídas e depois de prontas é que foram solicitar o financiamento. Ok. Então, o encarregado, aí eu não sei qual é o tipo de técnico da Caixa Econômica. Provavelmente o engenheiro civil. Engenheiro civil, vai lá para verificar. Ele tem critérios concretos de análise e observação para ver se estão sendo seguidos. Então, tem que ser um tipo de telhado X, no mínimo. Sim, sim. Então, é isso que eu digo. Quer dizer, existem critérios também, não só relacionados à aprovação do projeto, mas à utilização do material. Agora, uma curiosidade. Sim, mas não existem critérios para a maneira como ele é utilizado. É esse que é o problema, que eu chamo a atenção na construção anticosmoética. Uma curiosidade, teria como ver como é que foi feita a fundação? Se você falou assim, tinha que ser de 1 metro, 1,5 metro, não me lembro mais, e fez de centímetros. Tem como ver isso? Tem como ver. Deixa eu só responder para a gente chegar lá. Só para responder o que você falou. Por exemplo, eu posso ter um telhado com telha cerâmica, uma cobertura com telha cerâmica, eu sei. Agora, como ela foi feita, o que foi colocado embaixo, o tipo de madeira que foi utilizado para a sustentabilidade desse telhado, eu não sei. Eu, como engenheiro civil, estou dizendo. O engenheiro vai lá, ele vai ver
tem um material o material especificado aqui nessa planilha está sendo utilizado. Bacana, é isso. E aí ele vai embora. Então, não tem esse cuidado na hora de construir, é o papel do arquiteto, alinhado ou não ao engenheiro civil, se ele tem experiência, e também, importantíssimo, ele contratar pessoas de confiança, que ele conhece, são mestres de obras, que já fizeram obras, que já deu certo, que ele conhece, e conversar, e trocar. Aí, a tendência é que a edificação fique mais saudável e com menos problema, menos tóxico. E aí, só para responder o que você perguntou, sim, a gente pode fazer uma pesquisa de fundação. Por exemplo, quando se faz reforma ou quando você mexe com a estrutura, com a parte estrutural, você quebra um pedaço do pilar para ver o tipo de ferragem utilizada no pilar. Então, isso pode ser feito mesmo para debaixo da terra. A gente pode perfurar e verificar e fazer a sondagem, se for o caso, e aí trazer os laudos técnicos em função. Professora Fabiana, Pensinologia, página 1, terceira linha, poderia detalhar o holopensene da psicologia ambiental expresso na distribuição projetiva? Sim, a psicologia ambiental nós mencionamos agora há pouco. É uma área que está iniciando, é uma área relativamente nova, chama a minha atenção, eu inclusive vou me aprofundar mais nessa área, que estuda justamente a relação do espaço bem projetado e o quanto esse espaço predispõe as pessoas ou a pessoa ou a consciência para fazer determinada situação ou atuação, né? Esse aqui é o objetivo da psicologia ambiental. Então, o que se estuda? Quanto mais energia e quanto mais cuidado você coloca na elaboração da casa, do projeto, na conversa, na troca com o cliente, na aprovação, são vários detalhes que vão chegar a uma edificação saudável, e essa edificação saudável, naturalmente, vai ter um impacto, vai tender a ter um impacto positivo na vida das pessoas. Claro que a gente não pode nunca esquecer o aspecto consciencial, né? Tem todas as reciclagens aí que ajudam também, né? Essa pessoa é de Madrid. Ok. Olá, a outra pergunta dela é, em Fatologia, página 1, quinta linha. Poderia explanar como seria a residência energeticamente preparada? Sim. Aí são as nossas questões. A gente, além de colocar a melhor intenção, a melhor energia no sentido de vitalidade, é também trabalhar com as energias. Eu tenho uma técnica que eu utilizo antes de dormir, que é exteriorizar bastante energia. Então, eu até mexo as mãos. Então, eu estou sempre exteriorizando energia para os ambientes da minha casa e, muitas vezes, também exteriorizando energia para os ambientes na obra. Principalmente entrega final de obra, eu jogo bastante energia. Eu uso uma técnica, que agora não deixa de ser energia, mas é uma energia disfarçada. Eu pego a vassoura, vou limpando onde tem pó e vou jogando energia junto, né? Então, o pessoal até brinca, você está botando a mão na massa? Eu disse, estou botando, estou lá limpando. Aí eu vou tirando o lixo, vou jogando na caçamba, vou limpando e vou também jogando energia, né? E aí vou vendo os detalhes, porque o pessoal da obra não cuida do detalhe, né? Então, eu vou lá, junto aqui o lixo, pego aqui, e isso também vai fazendo com que eu vá melhorando a obra e também vá jogando energia. Quanto mais energia a gente joga, melhor fica. Essa pessoa aqui é de Bilbao, também na Espanha. Eu perguntei a mim mesmo várias vezes se a minha programação existencial seria trabalhar na construção sustentável. Parece um campo atraente. Em Cosmovisiologia, página 4, item 14, em materiais, acho que é um desafio, por exemplo, a escolha dos materiais. O concreto não é sustentável. É esgotável e não reciclável. Que materiais você acha que são, ao mesmo tempo, sustentáveis, resistentes e duradouros? Olha, é uma ótima pergunta e vamos expandir, então. Parece que ela é da área, né? Parece que é da área. Muito gusto em contestar. Então, vamos lá. O ideal em termos de materiais. Não existe o mais certo ou o mais errado. Em termos de sustentabilidade, por quê? Volto de novo a reforçar a questão do livro do Juarez. O que é sustentável? É o que, no local que você está, aonde você está, você tem melhor acesso e vai auxiliar melhor você. Claro que tem materiais que têm um nível de reciclagem e que eles vão se manter mais tempo, por mais tempo. A gente chama de
A casa, nos Estados Unidos se utiliza uma expressão que é a casa que não precisa de manutenção, eles chamam de maintenance free, né? Que é você trabalhar com tijolos específicos, materiais específicos que você construiu uma vez e nunca mais precisa se preocupar com manutenção. Mas isso é nos Estados Unidos. Nós estamos em Foz do Iguaçu e ele está na Espanha. Então, a gente precisa analisar o que existe no local. Então, o que é mais sustentável vai passar naturalmente por uma pesquisa local. Por quê? Porque se eu quero utilizar um tijolo de solo cimento que não está em Foz do Iguaçu e que está em outra cidade, eu também tenho que calcular que eu vou ter um caminhão com gás carbônico, trazendo lá de São Paulo. Então, eu preciso analisar, ter uma visão de conjunto dos prós e contras. Então, a sustentabilidade, ela passa muito por uma mudança de postura. E qual que é a mudança de postura? É a reeducação, porque a pessoa precisa aprender a pesquisar. Nós temos que estar o tempo todo pesquisando, e telefonando, e falando, e não dá para parar, não dá para cansar, é o tempo todo. O que você tem, quanto você oferece, qual é o preço? E outro ponto importantíssimo para responder isso também, que eu coloquei lá no início, em coloquiologia, na página 1, o ato de não fazer economia na base da porcaria. Não queira economizar na base da porcaria. Acontece muito e não vale a pena. Então, se programe, espere para construir, se não tiver dinheiro. Mas não queira utilizar, por exemplo, R$50 mil para fazer uma casa de 150 metros quadrados. Não vai dar. Então, não, a gente não pode... Tudo tem delimitações, não dá para a gente querer dar o passo maior que a perna. Então, a gente não pode também utilizar a porcaria só para resolver e quebrar o galho. Em seguida, vai dar problema, não é o ideal. E também temos que lançar mão do que o contexto nos oferece. O país, a cidade, o estado onde eu moro, a forma de chegar até nós. Cada tijolo, cada material que chega tem uma forma de fabricação. Então, tudo isso a gente pode levar em consideração. Em Fatologia, página 1, quarta linha, gostaria que enfatizasse o coaching auxiliando na conclusão da edificação salutar. Sim. O coaching, ele está muito na moda agora, né? O coaching é um profissional VIP, normalmente um psicólogo ou alguém que tem um trato sabe lidar bem, tem uma articulação boa com o trato humano, e é alguém que vem de fora para auxiliar a pessoa a conseguir chegar a um determinado resultado. Então, você tem coaching na área da economia, você tem coaching na área administrativa, gestão de negócios, iniciou nos Estados Unidos, está muito em voga e ajuda muito, porque qual que é a função do coaching? Diferente do psicólogo, o coaching ele vai aonde dói, ele vai para resolver aquele problema específico, né? Então, aqui, no caso, o coaching auxiliando na conclusão da edificação salutar, o ideal é que o profissional, o arquiteto, ele foque na edificação salutar. Então, o objetivo é esse, ele vai calçar, vai dar todos os recursos e todas as informações para o cliente, para que ele consiga chegar num ideal da sua casa. Fazendo como se fosse uma espécie de coaching mesmo. Como se fosse, né, alavancando as etapas. E aí entram toda uma visão de conjunto das etapas construídas, o que tem que ser construído, planilhas, memoriais, projetos e trazer a realidade do cliente para a construção. Em Parafotologia, página 2, quarta linha, por favor, enfatize a inteligência evolutiva das comunidades extrafísicas aplicadas ao desenvolvimento de ambientes intrafísicos. Sim. Isso aqui tem uma relação direta com o acoplamento extrafísico. Muitas vezes, durante o projeto, dependendo do tipo de obra, isso eu percebi muito aqui, quando a gente fez o projeto do Tertuliário, vinham ideias, né, tanto para mim quanto para o colega. Vinham ideias que eram ideias que a gente percebia e sabia que não eram ideias nossas, do nosso dia a dia. Então, muitas vezes as comunidades extrafísicas, elas têm a forma ideal, a forma que predispõe. Eu já estive visitando algumas comunidades com formas um pouco diferentes. Me chama a atenção. Como eu tenho o vício pela forma, eu estou sempre batendo o olho e vendo. Aqui está bom, aqui não está, aqui funciona, aqui não funciona. Natural, quando eu saio do corpo ou tenho alguma projeção, o que me chama a atenção são os detalhes, né?
Então, é aquela janela que tinha 4,5 metros, aí chamou a atenção, puxa, mas 4,5 metros, ah, não, então aqui não era, ele era, aí você acorda na hora, dá aquela lucidez, né? Pelos detalhes. Então, muitas vezes o extrafísico, ele ajuda, as comunidades extrafísicas ajudam o profissional que está interatuando aqui para trazer o melhor projeto ou que vai ajudar mais aquele grupo. Em trinomiologia, página 2, primeira linha, poderia enfatizar o trinômio dormitório, poltrona, TENEPS? Sim. É o quarto de TENEPS, né? Então, eu não sei se ele é um voluntário ou não nosso, mas o TENEPS é técnica energética pessoal, é uma técnica que, não sei se as pessoas, a maioria que está assistindo online já conhece, justamente o objetivo é uma técnica interassistencial que faz a ponte entre o extrafísico e o intrafísico para que a gente consiga, então, interassistir às consciências, e existe um manual sobre isso, com todos os detalhes, ela é aplicada diariamente. E, para isso, o ideal é que se tenha um quarto, um ambiente, um dormitório, né, para a TENEPS. Qual é o dormitório qual é o ideal em termos de dormitório da TENEPS? É pelo menos 9 metros quadrados, branco, uma janela alta, para que você não fique exposta, né, quando está fazendo a TENEPS em qualquer horário, e o mínimo de tomadas possível, um interruptor longe, e uma poltrona bem confortável, né? E, dependendo do tamanho do quarto, pode-se também ver a possibilidade de colocar uma cama. Mas aí depende do tamanho e da disponibilidade do quarto de TENEPS. Né? Nesse sentido é que eu fiz o trinômio. Uma pergunta aqui de uma pessoa que você conhece muito. Poderia haver relação entre o tamanho da casa e o ego do proprietário? Total. Não sei quem foi, mas... Sua mãe. É a cara dela fazer essa pergunta. Oi, mãe. Sim, tem. Tem uma relação direta. Assim, não só a casa, na realidade. À medida que a gente vai melhorando na autopesquisa, a tendência é que o nosso ego vá diminuindo. A gente vai tender a expor mais as nossas reciclagens e menos o ego. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem muito ego ainda, ela pede muito para si, ela precisa ainda mostrar que ela vale o que ela tem. Então, existe uma relação muito direta, errada, mas que muitas pessoas entendem que o que é o bem-estar, o que é o melhor? Não, eu sou o que eu tenho, eu valho o que eu tenho. Então, é aquela pessoa que constrói casarões. A gente brinca entre os colegas de vez em quando que o pessoal tem síndrome de castelo, constrói casarões, castelos, mais para a aparência do que realmente para a necessidade. Gente, aqui a gente não quer determinar nada, cada um tem as suas necessidades e cabe ao profissional fazer essa intra-articulação. Mas não só em termos de casa, às vezes um mega carro, aquele cachorro enorme, enfim, tem, né, que você chega e ele já... Tem várias situações externas, é como se a pessoa precisasse se assenhorar de aspectos externos para, então, qualificar a si. E aí, com a reciclagem, a tendência é que tudo isso vá mudando. A pessoa vai vendo como ela funciona, diminuindo o ego e diminuindo o tamanho da casa também. Poderia nos passar orientação sobre os prejuízos causados pelo reflexo solar durante manhã e tarde, advindo da cobertura de zinco de uma garagem? A telha de zinco possui dobras que convergem os raios solares, multiplicando luz e calor. Em meu apartamento há esse problema desde que foi feito cobertura nas garagens do condomínio. Como posso resolver isso? Bom, existem várias possibilidades de resolução, sem precisar trocar o telhado. Se for trocar o telhado, tranquilo, aí existem N outras possibilidades. Mas existem pinturas que são absorvedoras dos raios e que dificultam o reflexo dos raios solares. Então, se você fizer uma pesquisa nas lojas de materiais de construção que trabalham com pinturas, você vai encontrar. Basta uma boa aplicação, uma boa demão, e aí os raios vão diminuir o reflexo 90%. Em Pensenologia, página 1, quarta linha, você traz o holopensene dos valores e metas traduzidos na edificação.
Tenho um filho de 15 anos que desde pequeno pensa e idealiza construções, matérias-primas e formas. Dizia que a única coisa que podia fazer no mundo era construir. Hoje sonha com o edifício ideal e se projeta inteiramente na arquitetura. Que conselho você daria para um jovem que se prepara para integrar nesta carreira? É a mesma moça lá de Madrid. Olha, eu convidaria primeiramente ele para vir a Foz do Iguaçu, passar um tempo aqui, porque é o voluntário ideal que a gente precisa, né? Então, venha conhecer as nossas coisas, esse é o primeiro conselho que eu dou. E depois, invista firme, porque nós temos muitas áreas, e cada área vista sobre o viés parapsíquico multidimensional que a Conscienciologia traz, e ela amplia o nível de assistência sobremaneira. Então, sem dúvida, siga por essa área, vai firme e depois vem interagir com a gente, tanto por e-mail quanto trocar. A gente tem muitos jovens que a gente procura, né, trocar ideias, pesquisar, o pessoal está sempre pesquisando, a gente está sempre debatendo no escritório o que é melhor de ser utilizado, de que forma. Tem mais gente aqui, ó. Lá tem um também, tem mais gente que gosta de trocar informações. E para que se chegue numa construção menos tóxica, o ideal é a troca de informações e a pesquisa constante. Tem jeito. Em Fatologia, página 1, quinta linha, a resistência energeticamente preparada. Poderia comentar? É a residência energeticamente preparada. Eu falei resistência? Não. Desculpa, é residência mesmo. Não deixa de ser uma casa que vai ter resistência aos assediadores, né? Então, a casa energeticamente preparada é quando você lança mão dos aspectos extrafísicos energéticos, do trabalho energético, e constantemente está trocando, exteriorizando, absorvendo e trocando energia com o ambiente. O ideal é a gente lançar mão da mobilização de energias o tempo todo. E quando você troca com o ambiente, muitas vezes você altera a situação ou o holopensene do ambiente. Então, muitas vezes você entra em um ambiente que você percebe, na hora que você entrou, que precisa de uma carga extra, de um plus de energia, e tranquilamente, você vai conversando com as pessoas, usa a técnica do professor Valdo, né? Vai conversando e vai jogando energia. Conversando e jogando energia no ambiente. Faz aquilo que a gente estava conversando antes, né? Pega a vassoura, vai limpando e vai jogando energia, né? Disfarçadamente, você vai ver que, à medida que você interage, joga energia no ambiente, ele vai naturalmente se qualificando. Claro que para isso você precisa estar bem. Se não estiver bem, não tem como a gente ajudar. A gente parte do princípio que precisamos estar equilibrados também, né? Em Fatologia, página 1, sexta linha, a cortesia construtiva, poderia ampliar? Sim. A cortesia construtiva, ela acontece muito no canteiros de obra, né? São as pessoas se auxiliarem. O canteiro de obras, gente, é um grande exercício de troca. As pessoas estão sempre trocando. Com o objetivo final é de construir a casa, mas existe muita troca, existe muita interação. Então, o profissional que lança a mão da cortesia, ele consegue ter uma relação e ele consegue os objetivos da forma melhor. Deixa eu dar um exemplo. Cortesia em excesso não leva ninguém a nada, mas são cuidados na hora de falar, na hora de conversar. Você dá valor para as pessoas que estão trabalhando para você. Então, é chegar no canteiro de obras, perguntar como que foi o dia, trocar e evitar essa relação de eu é que mando, você obedece, né? Procurar estabelecer uma relação realmente de troca, de olha, o que você acha, o que você acha que a gente pode fazer aqui. Uma técnica que eu uso, que muitos profissionais também devem utilizar, mas que funciona muito no canteiro, mesmo eu sabendo o que vai ser feito, às vezes eu pergunto para o mestre ou para o pessoal, o que vocês acham que a gente podia fazer aqui? Vocês acham que seria melhor fazer assim ou assim? Com isso você acolhe as pessoas e elas também participam na hora da construção. E a pessoa se sente humana e não um objeto. Eu estou lá para levantar parede, tchau, pipipo, né? Então, você deixa essa relação equivocada de excesso de autoritarismo e à medida que você vai interagindo mais, vai ficando mais light e as coisas tendem a funcionar melhor. Inclusive, assim, coisas pequenas como
Ontem eu fui lá, anteontem, comprei Coca-Cola, levo copinho. Agora eu não vou mais utilizar Coca-Cola, vou ver se eu vou para algo mais saudável, um Sprite, alguma coisa assim, porque levo lá copos, todo mundo toma Coca-Cola, né? Então, posso aproveitar? Essa troca no canteiro, isso ajuda, mas isso não tem uma técnica específica, é um aprendizado. E depende muito da mão de obra que você contrata, do conhecimento e do quanto você interage. Agora, claro, se o profissional for contratar uma mão de obra onde ele não tem uma interação boa, vai ser complicado. Primeiro tem que melhorar a interação, para depois construir a casa, senão vai dar certo. Em parafatologia, página 2, primeira linha, o acolhimento extrafísico através da atenção aos paradetalhes construtivos. Sim. Isso foi o que eu respondi no início para o Rafael. Os paradetalhes são os detalhes que aparecem, que chamam a atenção no canteiro de obras durante uma reforma, uma construção, uma renovação, uma qualificação no dia a dia. Então, basta você estar no local. Então, nós estamos construindo muito, né? Você necessariamente não precisa ser o arquiteto profissional. Qualquer conscienciólogo, qualquer pessoa que domina as energias, que conhece, basta ela se predispor para ajudar. A obra tem muito disso, né? Claro que existe a necessidade do conhecimento técnico, isso a gente vai adquirindo, mas quem tem vontade de assistir, de ajudar, por exemplo, a gente tem aí muitas construções sendo feitas, temos agora aqui o hotel. Tem pessoas que às vezes podem pensar, bom, eu tenho interesse, gostaria de ajudar, mas não entendo nada de construção. É bem-vindo. Por quê? Justamente por isso, porque basta a pessoa estar no local, analisar, olhar mais. A técnica é o seguinte: olhar mais, falar menos. Então, olhe mais, observe mais e dê menos pitaco. Vai virar serenão rapidinho. Vai virar serenão rapidinho. Cada pitaco que você der, você vai interromper a equipe de trabalho, a não ser realmente que seja necessário. Então, analise, olhe, fale menos, e aí existe o momento certo, a hora certa para falar e a relevância. E um outro ponto muito importante que acontece, que dá erros na construção, é para quem falar. Toda construção tem um mestre de obras responsável. Então, o ideal é que o profissional, o cliente ou quem vá visitar a obra fale com o responsável e não com qualquer pessoa. Então, na hora que nós estamos na construção, os paradetalhes são aqueles detalhes que chamam a atenção extrafisicamente. Ou porque estão bem feitos, ou porque eles precisam de serem qualificados. E, às vezes, intrafisicamente, você olhando, ele não aparece. Parece que está tudo bem. Mas precisa de botar uma lente de aumento. Aumentou, às vezes, alguma tomada, algum fio que ficou solto. A nossa mão de obra é muito amadora. Nós não estamos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a construção lá é extremamente profissional. Existem cursos, todos os pedreiros, empreiteiros fazem curso. Aqui, a nossa mão de obra é amadora. Então, a gente tem que saber lidar com esse amadorismo, né? Então, isso é uma forma. Aqui no B. Oi. Na página 5, dentro disso, venha falando dentro dessas duas últimas questões que comentou. Você pode ampliar a frase enfática? Frase enfática, obrigada. A sustentabilidade energética do profissional responsável técnico, interatuando em edificações saudáveis, promove a integração das equipes de trabalho e facilita a acabativa harmônica. Posso sim, isso era o que a gente estava conversando agora há pouco. A forma ideal de interagir, né? Então, aqui nessa frase enfática, na segunda linha eu utilizei a palavra interatuando. Então, essa troca no dia a dia é que vai fazer com que o profissional vá se qualificando mais. Então, precisa de trocar. A gente, às vezes, vai errar na dose, vai carregar na dose, aí você volta, repensa no dia seguinte, às vezes você pode até pedir desculpa. Olha, desculpa, não foi isso que eu quis falar, o que eu queria dizer era tal coisa. Acho que ficou mal resolvido, como é que ficou? Essa troca, essa interatuação no dia a dia, no canteiro de obras, na construção, isso vai qualificando o profissional e vai promovendo a integração das equipes de trabalho. O que é integrar equipes de trabalho? É você unir, dirimir conflitos. Muitas vezes, no próprio canteiro de obras, tem 2 profissionais que vão te atender, que são de 2 empresas que não se bicam. E você sabe disso. Então, você pode ter uma possibilidade aí de colocar os 2, marca os 2 na mesma tarde e procura fazer uma
uma troca, assim como quem não quer nada, ver como é que funciona, ver se você pode ajudar, e você vai também corroborar para a integração deles e integrar as equipes de trabalho. Então, na construção, são várias equipes de trabalho, várias pessoas dando pitaco, entrando, saindo, ligando, para chegar na obra final. Quanto mais a gente conseguir tirar partido disso através da articulação entre as pessoas, melhor fica. Eu só queria que tu chamasse a atenção da questão da sustentabilidade energética, porque, veja bem, para a pessoa poder fazer esse meio de campo que tu está falando aí, Sim. ela tem que ter essa sustentabilidade, né? Sim, Senão as coisas sim. não acontecem. Né? Tem que ter as costas largas, porque Exatamente. senão a tendência é que a pessoa fique drenada. Porque a gente trabalhar com construção é denso, é muito denso. Né? Então, você vai... Há pouco a gente estava fazendo a concretagem de uma laje. Eu vou lá, subo, tênis, né? Vamos lá concretar. É aquele monte de concreto, né? É muito denso, é pesado. Então, você tem que ter uma sustentabilidade. É muito concreto demais. É muito concreto. É concreto, bem concreto. Tanto que quando eu cheguei na Ecociologia, eu pensava assim, não, se você trabalha com obra, não tem nada a ver com consciência, eu estou errado, tem que mudar de ramo. Né? Mas não é. A gente tem que realmente desenvolver sustentabilidade energética. E, às vezes, você vai baquear. Tem vezes que, quando a coisa está muito pesada, você, por exemplo, na segunda-feira de manhã, normalmente tem algum probleminha, porque o pessoal vem no final de semana. Né? Então, mesmo que a minha equipe, por exemplo, eu procuro sempre contratar pessoas que eu sei que não bebem, o que, aliás, nesse meio também é muito difícil, porque as pessoas bebem muito. Né? Incrível. Então, eu procuro sempre primar por profissionais que têm isso. Mas, mesmo assim, o pessoal fica no final de semana e é difícil. O pessoal chega na segunda-feira de manhã sempre meio baqueado. Aí eu já sei que segunda de manhã eu vou para a obra, jogar bastante energia, trabalhar, conversar com o pessoal. Então, isso a gente vai pegando, à medida que vai trabalhando. Fafá, na página 3, Sindromologia, não sei se você falou que eu dei uma saidinha agora. A síndrome do buscador borboleta dificultando o estabelecimento da residência proexogênica. Espera lá. A síndrome do buscador borboleta, dificultando o estabelecimento, da residência proexogênica. Isso aqui, eu conheço bem essa síndrome. É minha amiga, foi minha amiga durante um tempo. Eu não ficava quieta, eu pulava de país em país, de cidade em cidade, ficava um ano aqui, outro ano lá. A vantagem é que eu aprendi muitos idiomas, mas eu não ficava no mesmo local. E aí não tem como a gente ter consistência e fazer reciclagem. Para a gente fazer reciclagem, a gente precisa de ter foco, ter consistência e assentar, escolher um local e se predispor a estabelecer raízes. O estabelecimento de raízes, ele é muito sério, porque no momento que você organiza tudo, você se calça e, a partir daí, você está bem estruturada para pensar em você. Então, vamos lá. Se eu tenho um carro ruim, uma casa ruim, não estou bem estruturada, eu estou de passagem, eu ainda estou com aquele furacão de passagem, né, vendo tudo, admirando tudo, bacana, e aí mais 2 anos, próximo país. Mais 2 anos, próximo país. A pessoa não para. Te dá uma visão multicultural, mas, em contrapartida, para você aprofundar na sua reciclagem, a gente tem que ter o estabelecimento de um local ideal. Né? E nisso não tem como. Foz do Iguaçu, eu tiro o chapéu. Acho que os melhores locais para a gente, né, aprofundar raízes e depois... Né, é diferente a gente aprofundar, conhecer, se pesquisar e depois viajar. Com um foco até de pesquisa, a gente está iniciando a semana da Serexologia. Né? Inicia hoje, né? Às 3h30. Inicia hoje. Então, até fazendo um link com o livro de Juarez, né? Inicia hoje. E é importante, por exemplo, se nós podemos utilizar as viagens com outro foco de pesquisa. Então, as pessoas que estão estudando alguém que tem relação lá com a Inglaterra, a França, a pessoa vai viajar, muda tudo, né? É outro foco. Em vez de ficar só, né, experimentando restaurantes, a pessoa vai aprofundar na pesquisa e tirar vantagem. Então, a síndrome do buscador borboleta, ela dificulta isso. E aí, só para responder finalizar a resposta, tem um verbete que eu coloquei na Remiciologia, que é um verbete conhecido do professor Valdo, que é na página 5, item 11, Teoria dos 7 Cs, que é justamente, ele fala de 7 aspectos indispensáveis para o estabelecimento, né, e melhoria da própria pessoa.
Eu tenho 7Cs aqui, anotado na folha que eu coloquei para... Aqui. Então, vamos lá. Número 1, ele fala do corpo. Número 2 é a casa, a comida, a condução, as companhias, a carreira e o currículo pessoal. Então, são 7 itens importantíssimos que a pessoa tenha bem estruturado e bem estabelecido para, então, conseguir seguir adiante e investir na autopesquisa, produção e reciclagem consciencial. E na página 2, na binomiologia, o primeiro binômio. O binômio consciência sólida, construção large. Isso? Uhum. O ideal da construção large, não no sentido de grande, mas no sentido de bem estruturado. Então, a solidez e a consistência da consciência vão fazer com que a construção seja large. O que é uma construção large? Então, vamos lá. Tijolo deitado. Para mim, o ideal de construção é a parede de tijolo deitado. Pode ser utilizado só do lado externo? Pode. Pode utilizar tijolo em pé dentro? Pode. Mas por que não utilizar tudo tijolo deitado? Põe tijolo deitado. Isso é um exemplo de construção large. Fundação. Se nós descermos com a estaca ou com a broca até 1,80 m, na maioria dos terrenos está relativamente bem atendido. Pode ser que tenha alguma fissurinha aqui outra, mas por que não ir até 3,5 metros? Por que 3,5 metros? Eu conversei há muitos anos com um engenheiro civil que é meu parceiro. Ele é um amigo e parceiro, ele faz os cálculos estruturais da maioria dos prédios aqui de Foz do Iguaçu. E eu lembro de há muitos anos ele ter feito um comentário assim: olha, Fabiana, se você tiver a oportunidade, qualifique as suas estacas e brocas e tenha a capacidade de descer até 3,5 metros, porque o nível de solidez vai ser maior. Você gasta mais, mas você vai ter uma construção mais large, mais sólida. É aquela sensação de que a construção literalmente está no chão, né? Então, outro ponto que eu também considero importante na experiência da residência, da casa sólida, é você ter um pé direito um pouco mais alto. Em vez de ser aquele pé direito esturricadinho, de 2,80, suba aí com 3 metros, 3,20, até 3,40. Por quê? Porque quando você tem um pé direito mais alto, você pode lançar mão de aparelhos de ar-condicionado em cima da janela. Normalmente a janela fica no meio da peça. E existe uma tendência a colocar os aparelhos de ar-condicionado no meio da peça. Mas o que acontece? Como as casas têm lá 3 metros, desce o gesso, né? Então tem a viga, mais o gesso, e aí fica aquele espacinho minúsculo entre o ar-condicionado e a janela, apertadinho ali. Às vezes o gesseiro tem que subir com a caixa de gesso, ou tem que quebrar o gesso. Por quê? Então, como é que você resolve isso? Suba um pouco, aumente um pouco o seu pé direito. Joga um pé direito de 3,15 metros, 3,20 metros, é um pé direito bacana, ajuda na ventilação e na circulação. Pé direito alto, tijolo deitado, broca de 3,5 metros, esquadrias boas, né? Eu mostrei aqui na minha caixinha de utilidades no início, esquadrias de alumínio, né? Então, esquadrias... Existem 3 tipos de categorias de esquadrias. As mais frágeis, mais fraquinhas, as mais fortes e as super fortes. Use as super fortes, né? Então, utilize o melhor. Lance mão. Não, mas aí eu vou saltar, eu vou gastar, em vez de gastar 12 mil, eu vou gastar 20. Gasta 20, se não vai se incomodar. Vai ficar mais tranquila. Então, ela fica, é uma esquadria mais robusta, mais resistente. A casa é mais robusta, ela fica mais resistente. E aí vai, outra sugestão em termos de residência large, a questão elétrica, né? Então, você pode utilizar, quando você faz a ligação elétrica, você pode pedir bifásica ou trifásica. É uma questão de amperagem. Peça o trifásico. Trifásico, você paga mais por mês, vai pagar 40 em vez de pagar 20, mas você tem mais tranquilidade na hora de instalar o seu quadro de luz, né? Então, é o melhor. Gasta um pouco mais, mas você tem mais tranquilidade de amperagem para circular com a rede elétrica pela sua casa. Então, tem algumas dicas, alguns detalhes que ajudam a construção a ficar mais consistente, né, nesse sentido.
E aí eu vou aproveitar, se não tiver perguntas... Não, Oi, Fabiana, tudo bom? Olá, bem-vindo, colega. Que bom. Coincidência, viu? Que bom ver você não veio aqui. a Foz, aí vem, Legal. aí estava lá no restaurante, Aham. aí pensando assim, pô, deve estar algum assunto lá na tertúlia, né? Que deve ser importante, deixa eu ir lá para a tertúlia que eu estava atrasado já. Aí chego aqui, está você falando de construção. Você vê que ele é Muito arquiteto. legal. Interessante. É que eu sou Bacana. arquiteto também, trabalho com construção já há 13 anos. Né? Quando você falou da teoria dos 7-6, aonde você achou essa fonte aqui? Foi o professor Valdo que fez essa teoria aí ou não? Sim, isso é um verbete que foi redigido pelo professor Valdo na Enciclopédia da Conscienciologia. Existe o DVD, você pode adquirir o DVD da enciclopédia, e aí lá na enciclopédia você digita a teoria dos 7 Cs, você vai encontrar o verbete que ele Tem um fez. verbete disso aí, então. Um verbete sobre isso. Obrigado. Fafá. Oi. Pois não. Aqui. Oi? Oi. À sua esquerda. Ah, não. Posso? Tá. Na exemplologia. Aham. Né, eu gostaria que você comentasse a exemplologia, né, que você faz comparação, né, de uma edificação saudável básica e avançada. Né, no caso da avançada, você está falando sobre residência proexogênica, né? E aí, assim, né, a minha dúvida é assim, para uma dupla que está começando a pensar, ou na verdade, né, está pensando em construir. Ok. Né, qual seria a sugestão que você daria, né? Além de, lógico, pensar numa residência proexogênica, né? Porque vai sempre ter, né, dificuldade de conciliação, né, de ideias, de gostos, né? Sim. Você deve ter bastante experiência. E isso, além de fazer o laboratório que você colocou lá no laboratório laboratório conscienciológico da dupla evolutiva, talvez, não sei se você pensou nisso. Essa é uma das primeiras sugestões que fazer. Não, além disso. Fazer o laboratório com foco na construção. Porque a compatibilização do casal é algo também muito interessante. E a gente nota isso muito lá na construtora, eu percebo isso. As pessoas, elas chegam, o casal chega bem articulado, mas cada um com uma ideia diferente. Então, em termos de construção, né, não sei o resto, mas em termos de construção, inicialmente, um quer A e o outro quer B. Então, essa compatibilização é importante. E, nesse sentido, o laboratório da dupla ajuda. A gente pode ter algumas ideias, mas deixa eu só falar aqui da exemplologia, daí a gente chega lá. Então, na exemplologia, a edificação saudável básica, que é a residência harmônica e bem projetada do casal de moradores, e a edificação saudável avançada, a residência especializada e funcional da dupla de intermissivistas. Qual é o diferencial? O diferencial é que a básica, ela é bem projetada, bem articulada, bem feita, bem cuidada, mas ela não tem um foco do curso intermissivo, ou seja, algumas áreas não vão ter, para um casal da SOCIM normal, não vão ter tanta relevância quanto tem, ou quanto deveriam ter, para uma edificação saudável avançada. Exemplo, quarto de TENEPS, uma biblioteca grande. Gente, a minha biblioteca lá em casa, minha mesa tem 6 metros. É livro por tudo quanto é lado. Né? Eu estou aprendendo a ler há pouco tempo. Há poucos anos eu comecei a dar mais valor para a leitura, a pesquisa e o estudo. Mas, então, nós, como intermissivistas, precisamos de dar valor para isso. Então, uma biblioteca bem grande, exagera na biblioteca que vale a pena. Outro ponto, o quarto do casal, a suíte do casal. O ideal é que a suíte tenha a suíte, o ar-condicionado, o gesso, a iluminação, a cama e acabou. Não coloque mais nada no seu quarto. Né? Uma cama confortável, uma área boa, bem distribuída, 10 metros quadrados, 12 metros quadrados, 16 metros quadrados, dependendo aí da articulação do projeto. E somente a cama, que um criado mudo com os livros de leitura. Deixe roupa, sapato, tudo para o closet. Deixa para o closet e procura manter o quarto, a sua alcova, inclusive tem um verbete aqui, alcova blindada. Procure manter a sua alcova energeticamente blindada. E para isso existem algumas técnicas, né? Você chegar, blindar, evitar assuntos que não precisam ser trabalhados ou que são assuntos do dia a dia corriqueiros, deixa na sala, deixa na cozinha, aí traz para o quarto padrões de assuntos mais homeostáticos. Então, a diferença da edificação é essa. Quando você coloca o foco do curso intermissivo, existem várias peças
e não só a peça, mas a forma como ela vai ser feita de maneira mais qualificada. Esse aqui é o que eu chamo a atenção aqui, que é o diferencial. Evitar quinas, a gente também traz isso, também exportamos a ideia, né, que o professor Valdo fala de evitar as quinas, a gente também exporta para a residência básica, que é sempre bom, né, colocar mais rampas e menos quinas. E cada peça tem padrões e formas de ser articulada, de ser feita de maneira melhor ou de acordo com a necessidade do cliente. Posso? Fabiana, na página 3, em mitologia, o mito da busca pela perfeição, como que foi isso para você como arquiteta? Assim, você, ao longo da sua profissão, provavelmente no início tinha uma ideia de perfeição, sim, à medida que teve contato com clientes, né? Como que foi isso para ti ao longo do tempo? É uma boa pergunta, Ricardo. Todo arquiteto ele sonha em construir castelos, né? Então a gente sai da faculdade com ideais, querendo construir castelos, deixar a marca. Eu tenho um verbete que eu vou apresentar em pouco tempo, chama-se esteticidade, que é justamente a passagem, utilizar. A gente debatia há 2 dias sobre arte, né, Rosa? Temperamento artístico. Então, utilizar o que tem de bom da estética para tirar melhor proveito, sem necessariamente alcançar ou buscar algo que não existe. A perfeição não existe, né? Então, é a reelaboração dos conceitos de estética, né, que eu trago na defesa do verbete da esteticidade, e ele fala muito sobre isso, que é a gente procurar tirar o melhor conteúdo, a melhor forma, a melhor possibilidade, para oferecer para a pessoa, porque, no fundo, o que interessa é quem vai morar, as pessoas que vão viver, as pessoas que vão realizar a sua ProEx. E é esse que é o diferencial, não a casa em si. Então, muitas vezes, se abre mão de... Vou dar um exemplo. Você pensa numa estrutura de fachada bacana, imponente, e aí você mostra, e à medida que você vai interagindo com o cliente, com a pessoa, você vê que aquilo não quadra, não combina, não conjumina, e aí imediatamente você abre mão da ideia e vamos para outra ideia que tenha mais a ver com a pessoa que vai morar. Então, ainda o arquiteto tem muito essa síndrome de querer colocar a estética à frente de tudo. Então, ele é que manda, ele é que sabe, é assim que nós saímos muitas vezes. Mas é a estética, né? Mas assim, é a visão dele de estética. Né? A visão dele de estética. Né? Então, o que acontece? O ideal é a gente fazer essa união. A melhor estética, a melhor função e o melhor conteúdo para oferecer para o casal ou para as pessoas que vão morar, né? Então, o mito da perfeição, nesse caso, ele cai por terra. Entendi. Uma outra pergunta, não tem a ver com um item específico do verbete, mas assim, do ponto de vista da evolução consciencial, né? De que forma a arquitetura ajuda uma pessoa a crescer como pessoa, assim? Em que a arquitetura proporciona que a pessoa se desenvolva no geral, não só como profissional? Sim. Existem várias características, foi bom você ter perguntado. Algumas delas eu trago num outro verbete, que eu vou enviar para a revisão, que aparentemente parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, que chama-se dança, onde eu trago os estilos de dança, que são também aspectos que a pessoa desenvolve com a dança. A arquitetura também tem uma relação com isso. Então, vai desde a interação com o ambiente, a percepção da relação com as cores, o saber identificar o limite de algo ou da situação. O cérebro, ele funciona, o cérebro de um arquiteto, ou pelo menos o meu cérebro funciona assim, ele está constantemente fazendo várias associações, e isso eu acho que é da própria profissão mesmo. Então, eu estou agora aqui olhando para você, eu vi que você tem um microfone amarelo, uma camisa listrada, eu estou vendo que atrás tem uma tomada que está levemente virada, aqui do lado direito eu estou percebendo que tem ali um panfleto colocado, o cartaz, a cadeira, o parafuso. Essa quantidade de percepção de detalhes, isso ajuda, eu imagino que até na articulação e na redação, porque você vai tender a associar mais. É como se fosse uma grande associação de tudo com tudo, tentando tirar o melhor proveito. E a minha cabeça ela funciona
sempre a 200 por hora o tempo todo, né? E quando eu estou na obra, que eu estou analisando os detalhes, eu estou olhando aquele detalhe pequeno, ela está a 1000, né? Então eu estou vendo o detalhe, a combinação, a porta, a pessoa que passou, entrou, o elevador que veio, a consciex, quando eu consigo perceber que acoplou, não acoplou, tudo a gente percebe. É como se fosse uma percepção de 007, né? Tem que olhar o ambiente. Isso é um dos grandes trafores que eu vejo da profissão, né? Dentre outros aí, né? E também ajuda nas projeções, né? Porque quando eu saio do corpo, eu também tenho a tendência a repetir essa percepção de detalhes. Então eu vejo o número da placa, a data, eu gosto muito de datas, né? Tanto que a questão aí do protocolo de Kyoto, que foi assinado dia 11 de dezembro, foi retornado e reformulado no dia 15 de março. Eu gravo esses detalhes, isso chama atenção também. Ok, obrigado. Na página 2, eu tenho 2 questões. Binomiologia, o primeiro binômio, consim sólida, construção larga. Sim. Que você chama de consim sólida aí? A consim sólida é uma consim que tem consistência, né? A consistência, até tem um verbete do DAC, né? A consistenciologia, autoconsistenciologia, o professor Valdo escreveu. A consistência, ela vai sendo adquirida à medida que a gente vai fazendo autopesquisa. Então, como é que nós adquirimos consistência? É a pessoa se conhecer e colocar em prática o que ela tem de melhor. Então, isso é como se ela utilizasse o mega trafor, ou o que ela tem de melhor, para puxar todo o resto. Então, ela utiliza o que ela tem de melhor, ela dá o que ela tem de melhor, e ela vai recebendo, a partir daí, analisando, tendo feedbacks, continuando na autopesquisa, investindo mais. Não há limites para o incremento da solidez, ou da consistência. Ele passa por... Primeiro, você vai fazer uma depuração básica do que realmente não presta. Então, são os vícios, é o jogo, é isso, é aquilo. O que não presta, que pode ser deixado de lado. E, a partir daí, com a autopesquisa, fundo mesmo, e a interação. A interação, eu acho que é um dos pontos tão sérios quanto a autopesquisa, porque é interagir o tempo todo. Então, procurar tirar proveito das interações e investir fundo na autopesquisa vai dando mais consistência. O que eu falei antes da gente vai adquirindo raiz, né? A árvore vai criando raiz e vai tendo mais sustentabilidade energética, que foi o que ela perguntou da sustentabilidade energética. Então, a consim large tem uma relação direta com a sustentabilidade energética. E a construção large, então, seria essa não economia também, né? Existe sempre o caminho do meio, né? Não economizar não é gastar. Não é desperdício. A gente tem que ter muito cuidado nos generalismos e a gente tem que olhar o detalhe, as nuances, para ver aquele material que pode ser utilizado, como ele vai ser empregado, qual é a melhor forma, se aquilo vai dar mais manutenção, menos manutenção. Tudo tem que ser analisado, pensado e pesquisado, mas a residência large é aquela que ela está bem estruturada e que ela vai durar mais tempo sem dar trabalho. Tudo que nos dá trabalho é tóxico. Tudo que traz trabalho ou que traz dificuldade vai trazer também uma reverberação da toxicidade do ambiente. Então, evitar isso. Procurar construir um ambiente menos tóxico ajuda, né? já em base. E aí entra também um outro ponto que é a cultura da manutenção. A gente tem que ter o hábito de manter, porque senão... Acontece isso, eu tenho um prédio que eu estou atendendo agora, que eu vou começar a fazer reformas, e ele está há 20 anos sem manutenção. Então, vocês imaginem o que tem de pontos, aspectos e situações que precisam de ser mudadas. E à medida que você mexe no ambiente, a energia toda mexe. É muito interessante. Com relação a essa coisa de manutenção, só para eu pegar aqui, tem o verbete da Sônia Batista, que ela fala sobre a conservação da edificação conscienciocêntrica. Isso. Então, ela fala da conscienciocêntrica, mas aí você pode transferir para qualquer outro tipo de edificação, que é bem interessante, complementa muito o teu também. Né? Joia, boa sugestão. Fabiana. E a outra questão, na crescendologia, também o primeiro crescendo. Página... Grandes áreas, grandes assistências. A página 2, crescendologia. Sim, crescendo grandes áreas, grandes assistências.
quanto mais o profissional que mexe com a construção ou aumentar as suas áreas, ele também está responsável pelo que vai acontecer dentro dela. Então, a sustentabilidade energética, o ideal é que vá de acordo. A pessoa vai adquirindo mais sustentabilidade energética e vai ampliando as áreas construídas, né? Ampliar no sentido de poder lidar com áreas onde muita gente mora, por exemplo, prédios e edificações, porque exige uma capacidade de lidar com o estresse muito maior. Porque constantemente você vai ver pessoas que estão pagando pela reforma, que querem a reforma pronta em 1 mês, e que estão lá circulando e transitando. Então, você tem que lidar com esse nível de estresse. Tudo muito explicado, tudo calçado, tudo técnico, pensado, analisado, mas é natural, porque as pessoas elas querem ter o resultado rápido, né? Então, à medida que você vai ampliando a área, você tem que aumentar também a sua capacidade de assistência para lidar, porque senão acontece o contrário. Se a pessoa não aumenta a capacidade de assistência, ela bate pino, né? Ela vai para casa e pof, né? Então, tem que aumentar também a capacidade. Que Fabiana, pois aqui, não? Aqui em cima. Na página 2, em efeitologia, os efeitos do home office ao modo holociclo. Você poderia comentar? Posso sim. O home office ao modo holociclo é justamente você ter espaço na sua biblioteca pessoal, no seu home office pessoal, para dispor os livros ao modo holociclo. Então, você dispõe os livros assim, né, nesse sentido. Na horizontal. Na horizontal, né, e não assim guardados na prateleira. Ou até alguns na prateleira e alguns na horizontal, mas ter mais espaço. Ao modo holociclo, eu quis chamar a atenção tanto da disposição dos livros quanto do espaço intrafísico que a gente deixa para o home office. Fabiana, você falou que queria comentar alguma coisa, você tem 4 minutos. Então eu vou lá para o final. Obrigada por me avisar, porque hoje está sem relógio lá, né? Então, gente, página 4, eu só queria fazer uma leitura rápida. Eu acho que isso aqui é muito importante na hora do conhecimento e na acabativa. Eu queria chamar a atenção de todos os processos construtivos, até que se chegue efetivamente na construção de uma edificação saudável. Então, aquela listagem da página 4. Então, vamos lá. O item número 1 é o contato. Então, a seleção do profissional responsável técnico. Então, o cliente, naturalmente, ele vai escolher um arquiteto que tenha relação com ele, ou que, pelo menos, vá corroborar com tudo que ele pretende. O item número 2, o terreno. Então, a seleção e aquisição do terreno. O ideal é que o terreno venha depois. Primeiro seja feita a seleção do profissional e depois a aquisição do terreno, para justamente ajudar nessa articulação entre o melhor terreno para o que se quer construir sobre ele. Aí o item 3, a escritura, que é a transferência da escritura para o nome do proprietário. Então, tudo isso, gente, é como se fossem linhas de camadas de desassédio. Uma pessoa ela chega lá, às vezes, sem escritura, sem terreno, o terreno no nome do tio, do filho, a ideia num pedacinho de papel, tudo solto. Então, à medida que você vai passando por essas etapas, você vai limpando isso. Então, a escritura, né, a transferência da escritura para o nome do proprietário, o registro, que é a averbação do lote ou da gleba. Então, uma coisa é escriturar, a outra coisa é averbar. Então, averbar é oficializar, colocar a escritura registrada em cartório no nome do município. Então, é a oficialização da escritura. Aí vem o item número 5, o contrato, a conformidade ao contrato de projeto. Aí, primeira ligação, é feito o contrato para, então, se desenvolver o projeto. Aí, o item número 6, as etapas de colaboração do projeto arquitetônico e todos os detalhamentos que vão junto. Esse processo, ele leva mais ou menos aí uns 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eu já tive projetos onde eu levei 1 ano. Passa rápido, tem 1 minuto. E complementares, que é a solicitação, a questão do cronograma, as planilhas, que também ajudam, a aprovação pelos órgãos competentes, o alvará de construção, a construção efetivamente, o acompanhamento na seleção, os materiais, a aquisição dos materiais, o acompanhamento de cada etapa, as fotografias, as taxas, a carta de habitação, a averbação e o arquivamento. São as etapas para se ter uma edificação saudável.
Nós agradecemos a sua participação. Obrigada. Precisamos de ouvir aí novas ideias, novas orientações, né, sobre não só a construção de casa. Você falou que vai fazer esteticidade, esteticidade, né, que também tem e a dança. ver, né? E a gente agradece a presença de todos vocês, tertulianos, a participação dos teletertulianos. Nós contamos com vocês para participarem nas próximas tertúlias, para movimentarem aí os nossos debates aqui durante as tertúlias, e passamos então para os nossos comerciantes. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. Assinaturas no livro de presença 24, perguntas presenciais 15, perguntas online 16. Hoje nós teremos os seguintes recados. Mércia, etnia cigana. Cíntia, segundo Congresso de Autopesquisologia, e Neida, eventos da Ectolab, em Porto Alegre. Antes, com vocês, Eliana, dos Amigos da Enciclopédia. Obrigada, Patrícia. Boa tarde. Hoje eu quero falar especialmente para o empresário, empreendedora deste Brasil afora, que deseja ser uma empresa amiga da enciclopédia. Ou seja, nós temos um espaço dentro do programa Amigos da Enciclopédia para as empresas divulgarem a sua logomarca, o seu logotipo, o seu produto, o seu serviço. Essa logomarca, todo dia, ela está no site das tertúlias, durante toda a transmissão da tertúlia, que é assistida por muita gente de todos os lugares. Essa logomarca fica passando e você fica divulgando o seu produto e o seu serviço. Se você ficou interessado em participar, em ser uma empresa amiga da enciclopédia, entre em contato conosco pelo 45, que é o código de área aqui de Foz do Iguaçu, 3525 2652, é o telefone do CAEC, e você peça mais informações que a equipe aqui vai direcionar vocês ao programa Amigos para ter mais dados e, se possível, você vir colaborar nessa mega gestão coletiva que é a nossa enciclopédia da Conscienciologia. Muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los para o curso Etnia Cigana. Este curso irá abordar a origem, as crenças, a vida e as tradições do povo cigano. Será ministrado pela ACIP com a professora Anália Maia, pesquisadora do tema, e será no dia 29 de setembro, às 8h30 da manhã, na sede da ACIP, no Polo Discernimento. As inscrições poderão ser feitas na própria sede da ACIP, e quem necessitar de maiores informações pode entrar em contato pelos telefones 45 2102 1421 ou 2102 1422. Aguardamos você lá. Obrigada. Boa tarde a todos. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia convida a todos vocês, não só de Foz do Iguaçu, mas do Brasil inteiro, mundo inteiro, a participarem do 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, do dia 15 a 17 de novembro desse ano. A importância da autopesquisa é para a pessoa se conhecer um pouco mais. E ontem, na mini tertúlia, o professor Valdo disse que sem pesquisa, ninguém avança. Então, é um congresso muito importante para a gente alavancar a nossa evolução. Na autopesquisa, acontece uma coisa interessante, que nós somos, ao mesmo tempo, o objeto pesquisado e o pesquisador. Então, em comemoração, aliás, em convite ao congresso, no próximo sábado, dia 21 de setembro, das 15 às 17 horas, vai haver um ciclo de palestras de autopesquisa no Brasil inteiro. Então, no mesmo dia e mesmo horário, no IPC, em algumas cidades do Brasil. Então, as cidades onde haverão a palestra será em Brasília, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Belo Horizonte, Porto Velho e Cuiabá. Consulte o CEA, que fica mais próximo, então, de você, que fica na sua cidade, pelo site www.iipc.org. Lá, então, você vai encontrar o endereço do IPC na sua cidade. A palestra, então,
confirmando novamente, será sábado, agora dia 21, às 15 horas, horário local, ok? Estão todos convidados para esse mutirão de autopesquisa. Aguardamos vocês. Boa tarde a todos. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, convida você, tertuliano ou teletertuliana, interessado em participar, em ampliar, né, a sua interassistência, a participar dos eventos que irão ocorrer em Porto Alegre no período de 8 a 3 de outubro próximo e serão realizados em parceria com o IPC. Os eventos terão o seguinte cronograma. Dia 8 de outubro, haverá uma dinâmica parapsíquica. Dia 9 e 10 de outubro, haverá um curso sobre TENEPS avançada e paraambulatório. É um curso de 6 horas. No dia 11 de outubro, haverá uma palestra pública. No dia 12 e 13 de outubro, haverá um outro curso cuja temática é ectoplasmia e paracirurgia. Então, as pessoas interessadas deverão dirigir-se ao IPC de Porto Alegre, que é na rua São Manuel 189, no bairro Rio Branco, Porto Alegre, ou o telefone para contato, 51-3224-0707. 51, código de área, 3224-0707. Vale ressaltar que este evento será coordenado pelo professor Epicom Hernandes Leite. Participem, estão todos convidados. A tertúlia de amanhã será Ortometria Econômico-Financeira, especialidade Autoconscienciometrologia. Verbetógrafo, professor Marcelo Silva. Tenha uma boa tarde e obrigado pela presença.